Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 24 de janeiro, este é o programa da FERMESP, Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nós estamos ao vivo para todo o país, pela página da FERMESP no Facebook e também pela rede Com Brasil. Bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os direitos humanos dos policiais militares. O nosso convidado é o Coronel Frederico Afonso Isidoro. Ele é pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado em Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, dentre outros títulos. Professor, muito bom dia, obrigado por estar aqui, bem-vindo. Bom dia, Silvio. Obrigado. Eu tenho um papo aí sobre um assunto tão polêmico, né? Sim. Bom, dada a escassez do tempo aqui, né, vamos começar num beabá aqui. Gostaria que o senhor definisse, então, o que são, afinal, esses direitos humanos. O conceito de direitos humanos evoluiu ao longo do tempo, indo além dos próprios humanos. Hoje é muito comum a gente falar em direitos humanos, por exemplo, do meio ambiente. Sim. Basicamente, são normas protetivas ao ser humano e aquilo que o cerca. Como ele não vive isolado, ele vive num ecossistema, então eu protejo toda a espécie humana e tudo aquilo que faz com que ela sobreviva. A grande questão aí é a seguinte, é justamente você dar uma atenção maior aos grupos minoritários, aos vulneráveis, né? Porque se eu tenho uma proteção ampla, por que ela é tão especial? Então, acaba-se, por uma questão até lógica, dando uma maior atenção às minorias vulneráveis, que não são grupos, não são os mesmos grupos. Então, a gente fala as crianças, que, sob o ponto de vista do direito internacional, são os menores de 18 anos, as pessoas idosas, as mulheres, aos indígenas, a população negra, ao grupo LGBTQIA+, às pessoas com deficiência, aos refugiados. Então, aí eu pego os imigrantes, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Então, é dado uma atenção muito grande a esses grupos em especial. Bom, vamos falar então de dois grupos agora que estão sempre, a gente está sempre estabelecendo um contraponto aqui, né? São os policiais militares e aqueles que os PMs estão aí confrontando todo dia, que são as pessoas que estão à margem da lei, vamos dizer assim. Esse segundo grupo, dos que estão à margem da lei, os que são presos pela polícia, por exemplo, eles têm os direitos humanos deles garantidos amplamente? Então, na verdade, é assim, Silvio, não é nem o modo de dizer, são os infratores da lei, ponto final, né? Os infratores da lei, não importa o que façam, todos, não há exclusão, não há uma divisão, né? Uma característica dos direitos humanos é a indivisibilidade, ele alcança como um todo. O que acontece é que, historicamente, não só no Brasil, o que a gente chama de DESCAS, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, ele foi muito aproximado, ele se tornou muito íntimo do que a gente pode chamar da esquerda ou da política esquerda no mundo todo, né? Então, quando você abre a boca para falar de direitos humanos, já há uma pecha, já há um rótulo, que aquela pessoa tem um viés, vamos assim dizer, mais sociológico, ele tem uma bandeira muito identificada com um determinado grupo, o que não é verdade. Por outro lado, quando você fala em direitos humanos dos policiais, em especial, muitos defendem ainda que isso inexistia porque os policiais, eles são agentes públicos e na condição de agente público no exercício da sua função, é o Estado que age. Então, a chamada teoria do órgão, não é ele que age, é o Estado. Logo, o Estado é um empoderado. O Estado é o maior violador de direitos humanos no mundo, seja na ação, principalmente na omissão. Mas isso é uma falta de técnica absurda, né? Os direitos humanos não se dividem, os direitos humanos eles se juntam, se concatenam, né? Agora, você tem um lado romanceado, você tem um lado histórico, você tem um lado popular, que você tem uma identificação, insisto, sem técnica, que de direitos humanos estariam voltados ou para superproteger principalmente os infratores da lei,
os reclusos, o que não é verdade, mas a mídia como um todo, uma mídia mais enviesada também, aponta para esse lado, mas está longe da técnica. Os policiais estão protegidos por esse conceito de direitos humanos? Os policiais militares estão protegidos e se discutia muito se não havia qualquer tipo de proteção. Em janeiro do ano passado, especificamente 10 de janeiro do ano passado, pela primeira vez surgiu uma lei, a Lei 14.531, que traz na sua ementa, só a expressão já me interessa isso, os direitos humanos dos profissionais de segurança pública. Então, se alguém discutir essa teoria do órgão, agora você tem uma lei que diz a existência. Agora, eu tenho um hiato, eu tenho um abismo entre a existência de fato da lei e justamente a atuação na ponta da linha, né? Você não vê, inexiste, eu fico até com vergonha, porque eu faço parte da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB aqui do Estado de São Paulo. Eu não vejo uma entidade levantar qualquer tipo de bandeira quando falece um policial, né? A soldado Sabrina, recém-executada quando foi identificada como policial, você não tem ninguém, não tem uma entidade das mulheres, se fosse uma pessoa da população negra, da comunidade para levantar, não tem, não existe isso, né? As entidades de direitos humanos, elas só caminham num levantar de bandeiras para o outro lado, para o lado dos infratores da lei. Bom, o senhor tocou no assunto aí do assassinato da Sabrina, né, na semana passada, dia 18, né? Um policial escreveu num grupo de WhatsApp a seguinte frase, aspas, se fosse um de nós, já estaria no Romão Gomes preso, fecha aspas. Como que o senhor vê essa situação? Na verdade, muitos apontam, né, que a justiça militar, ou quando você fala de uma própria apuração de crime militar, portanto, apuração por meio do inquérito policial militar, até mesmo um crime doloso contra a vida que vai para o júri, mas ele passa ali por uma apuração propriamente do direito penal militar e do direito processual penal militar, muitos apontam um excesso de corporativismo, o que passa ao largo isso, né? Na verdade, a instituição, ela é muito, muito mais rigorosa, né? A justiça militar, ela é muito mais rigorosa. Num linguajar bem coloquial, não há um passar aqui da mão da cabeça. Então, quando você traz essa comparação, Silvio, você tem que entender que o infrator da lei é autoexplicativo, ele não segue a lei, né? Então, vou aqui usar um termo bem livre, né? O ladrão, o marginal, que está sim à margem da lei, principalmente da lei penal, ele pode tudo na sua própria concepção porque ele está contra a lei, né? É o chamado princípio da legalidade restrita e ampla. O agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Aquele que não é agente público, então vamos usar aqui o administrado, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Agora, o infrator da lei, além dele ter toda essa ampla, ele vai além do muro de contenção. Então, ele faz tudo aquilo que a lei não lhe proíbe e lhe proíbe, né? Então, é muito mais ampla. Fazer essa comparação de atuação sempre entre o infrator da lei e o fiscalizador da lei, vamos assim chamar, qualquer que seja o serviço público, eu vejo que há uma injustiça muito grande, né? Nós somos os fiscais da lei, no tocante, quando eu falo servidores públicos, justamente com esse rótulo de profissionalismo, de treinamento, de excelência. Quando você vê, por exemplo, um comentarista maldoso fazer assim, olha, no confronto não morreu nenhum policial e tiveram lá 10 suspeitos ali atingidos e mortos. É triste pela morte dos infratores que buscaram esse confronto e feliz por não ter nenhuma morte do policial que é treinado para isso, ele é treinado para não morrer, ele é treinado, ele deveria pelo menos ser treinado, teoricamente, para isso, né? Então, essa comparação, ela é muito injusta, da mesma forma quando você vê isso assim, eu quero ver agora os órgãos de direitos humanos, mas quais são esses órgãos? Essa discussão, esse inconformismo, eu discutia muito isso com o saudoso Major Olímpio, quando ainda deputado estadual, quando eu falava dos direitos humanos dos policiais, já escrevi sobre isso algumas vezes, e ele falava assim, cara, tá longe da realidade. Tá, porque
é politizado, e não é de agora, isso é desde sempre, né? Então, quando você fala de um agente público, se é uma professora que morre, uma professora da rede pública que morre na sala de aula, um aluno lá pega uma cadeira, bate, agride a professora morre ali, você vai ter uma comoção, mas você deveria ter a mesma comoção de um policial, que é um servidor público, pago com contribuição pública, no exercício da função pública, ou seja, ele nos representa como um todo, mas não é assim que a mídia acaba, então, profetizando para um todo, né? Eu lembro de um professor que tive no mestrado, lá em 2005, e ele falava assim, olha, o Brasil presume-se que tudo que é válido publica num diário oficial. Ele falou, tem validade aquilo que o casal William Bonner e Fátima Bernardes, naquela época ainda juntos à bancada do Jornal Nacional, vai falar. Então, é aquilo que a rede de massa vai difundir como o correto, não é a lei, não adianta, né? O Juan Crouet escreveu isso no século passado, a vida do direito e a inutilidade das leis. Então é muito longe, não adianta você fazer uma lei e a gente no meio do direito fala assim, mas essa lei vai pegar? Ela vai ter de fato uma executabilidade, né? Então é um caminho muito longo a ser perseguido ainda, Silvio, para a gente tentar equilibrar essa balança. O senhor vê alguma luz nesse assunto? Nesses dois projetos aí do CPP e do CPPM que estão em tramitação ou não? Olha, primeiro que toda alteração na legislação penal ou processual penal militar, ela vem com retardo, né? Me parece que é o filho feio, é aquele que eu não quero olhar. De um modo geral, as reformas, ela deveria sempre correr com esse paralelismo, né? Quando for mexer em alguma coisa no direito penal, seja ele da legislação do Código Penal ou de uma legislação penal especial, a Comissão de Constituição e Justiça ela já deveria ver obrigatoriamente qual o reflexo disso na legislação penal militar. Mas aí você vê uma falta de identidade absurda, e eu falo aqui de uma dupla falta de identidade, tanto de direitos humanos quanto do direito militar como um todo, porque são matérias, de um modo geral, não ministradas nas faculdades de direito, fala até de direitos humanos, na sua grande maioria não tem. E olha que paradoxo que aparenta, né? Na sua maioria, você tem direitos humanos ministrado nos cursos de formação policial. Me causou até uma surpresa aí, um policial rodoviário federal levantou uma queixa, uma questão na sua rede social que havia sido excluída aí da carga, do currículo de formação do policial rodoviário federal a matéria de direitos humanos. Então, eu vejo sempre qualquer alteração hoje pela proliferação que estão buscando muito, né? Essa acessibilidade, essa rede social hoje muito próxima, né? Aquilo que a gente fazia em audiência pública, você faz hoje em segundos, justamente de uma aprovação, de votação. Então eu vejo que as alterações, elas têm que ser revistas constantemente. Estamos falando de um Código Processual Penal comum de 41 e de um Código Processual Penal Militar de 69. As regras processuais nem sempre urgem tamanhas mudanças, mas hoje o Brasil, sob o ponto de vista processual, ele vai mal, seja na esfera civil, mesmo com o Código de Processo Civil recente, seja na esfera penal comum ou penal militar, ela vai mal justamente por essa questão processual que tem que ser revista. Mas o direito no Brasil, Silvio, ele me parece sempre incompleto, né? A cada 4 anos, por exemplo, numa mudança presidencial, pouco importa quem sente na cadeira, sempre surge aquela necessidade de querer fazer uma nova Constituição, e aí você reseta todo o jogo, né? Você tira o paradigma maior, que é a lei maior do país, para justamente você recomeçar, né? E isso não é estável, né? Nós hoje, eu acredito que de 88 para cá, nós nunca tivemos uma insegurança jurídica tão grande, e isso, por óbvio, reflete na esfera penal militar e na esfera penal comum, não tenha dúvida disso. Vou voltar um pouquinho ao começo da nossa conversa aqui. O senhor é membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Resumidamente, o que faz a Comissão de Direitos Humanos da OAB? Quando que ela se pronuncia? Ô, Silvio, eu não posso, apesar de ser membro dela, não posso falar por ela. Nós temos uma agenda própria de uma série aí de eventos que acompanham os tratados internacionais como um todo, né? Mas acaba se pronunciando muito pouco, pelo menos o que eu vejo no momento ali,
que eu entrei. Eu fui para a reserva em junho de 2022, eu passei na OAB em 99, eu habilitei minha AB logo em seguida, e alguns meses eu fui convidado, acho que por toda a minha docência, minha escrita jurídica na área, eu fui convidado. Sempre você tem as subcomissões, que são as comissões das cidades, dos bairros, onde há as subseções da OAB, mas eu faço parte, vou chamar assim, da OAB Central Estadual, né? Então, você tem, o último evento que nós tivemos foi a comemoração aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro aí de 48, portanto, 10 de dezembro de 2023, a gente teve ali uma alusão, considerado o Dia Internacional, tem um evento de uma tarde toda lá na sede da OAB, no centro ali em São Paulo. E eu vi uma manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB na Operação Escudo, mas deve ter sido algo ali restrito ao corpo diretivo da comissão, porque não houve nenhuma reunião, não fui convocado a nenhuma reunião para se manifestar a respeito, né? Então, vários órgãos ali se manifestaram, a Operação Escudo recomeça agora, então lembro que vários órgãos, Defensoria Pública, o órgão ligado ao Ministério de Direitos Humanos, portanto, no governo federal, a ouvidoria, e aí eu vi lá a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, né? Mas, particularmente, não houve nenhuma convocação, não houve nenhuma discussão colegiada sobre a manifestação naquele sentido, né? Então, hoje de evento prático, são mais as datas e algumas questões aí, no caso, por exemplo, a Operação Escudo, mas eu não participei disso. O senhor estava tocando no assunto aí da Operação Escudo. Ontem ou anteontem, acho que ontem, num artigo na Folha de São Paulo, Samira Bueno, lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desancou o secretário da Segurança, o Derrite, falando que ele está agindo com o fígado na Operação Escudo. O senhor acha que está havendo algum exagero na operação? Ou o senhor acha que a polícia está fazendo o que deveria fazer normalmente e aí o pessoal do outro lado está gritando mais do que deveria também ou não? Silvio, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho ao tempo, né? A gente vem de quase 3 décadas de PSDB, do qual, se a gente não tivesse aqui num ambiente um pouco mais formal, eu falaria a polícia militar, ela é sempre convidada para determinado ato, para entrar com determinado ato do corpo. Sempre foi a minha visão. E sempre você teve esse ato ruim da Polícia Militar perante o PSDB, né? Eu tive a oportunidade de conversar por aplicativo, por mensagem, com o então deputado federal Guilherme Derrite, e eu falei para ele, olha, deputado, se porventura o senhor tiver a infelicidade de ter algum policial morto em serviço, se o senhor for ao enterro, só isso, se o senhor não fizer mais nada, o senhor já fez mais do que todos os secretários dos últimos tempos, ponto Sim. final. Então, assim, o Guilherme Derrite, ele tem uma coisa que muitos podem achar ruim, que ele é novo, mas o fato dele ser novo, ele tem energia, ele está assessorado por pessoas mais velhas. Se hoje ele tem a possibilidade de, pelo menos, expressar algumas coisas com o fígado, que bom, porque nós somos seres humanos e a gente não pode ser apenas, então, somente de discursos protocolares. Não vejo nenhuma ação irracional, não vejo nenhuma ação desproporcional. Quando um servidor público, como agente policial, aquele que está para defender contra a quebra da ordem pública, ele é abatido, quando ele é enfrentado, é o último muro de contenção. Se o Estado não der uma pronta resposta, a gente volta a 2006, eu vivenciei isso na rua. Então eu não vejo, eu li o artigo da Samira, respeito demais a Samira, talvez ela tenha razão num ou outro ponto, mas você precisa dar uma pronta resposta. E acredito que você tem uma união muito forte hoje entre o secretário Guilherme Derrite e o coronel Cássio, que é um comandante-geral, pessoa que eu estimo, tenho no mais alto grau de admiração. Então, vai ali avaliar justamente razoabilidade, esgotamento do deslocamento da tropa, né? Então, é uma operação extraordinária, então ela não pode se prolongar, senão ela se torna ordinária, mas eu sou favorável
Obviamente que dentro do devido processo legal sempre, de planejamento, para você preservar o esgotamento físico e mental dos policiais que estão sendo deslocados, tropa de choque, BAEPs, deslocados para a operação, mas eu sou prontamente a favor de você dar uma resposta à própria sociedade, mais ou menos assim, poxa, mataram um policial e ninguém vai fazer nada, e eu que não sou policial, então não, vai fazer sim, você vai dar uma pronta resposta. Ah, mas houve excesso no Guarujá. Desculpa, tem algum processo apontando isso transitado em julgado? Ah, mas nós tivemos quase 30 mortes. Tá, houve alguma execução que está comprovada? Há um devido processo legal? Há alguma coisa de fato? Ou há conjectura? Ou há papo de boteco? Ah, eu acho que houve execução. Então, achismo, a gente fica batendo papo. Né? Você tem ali envolvido uma autoridade policial, uma polícia científica, um Ministério Público, você tem um poder judiciário. Então, você não tem inércia das autoridades legais constituídas para apurar, né? Então, eu não vejo, né? O que acontece, Silvio, é que ficou muito fácil, durante 3 décadas, pautar a polícia, você é jornalista, pautar a polícia pela própria mídia, né? Então, o PSDB sempre se rendeu muito a isso. E hoje nós temos um alinhamento inédito entre um secretário de segurança e um governador que não se deixa pautar. É claro que ninguém vai aqui fazer atos transloucados, né? Mas não se deixa, de fato, levar, como o PSDB e seus governantes deixaram durante quase 30 anos. Eu acho que essa é a grande diferença. O barulho que a gente faz, eu falo a gente não, que a imprensa acaba fazendo contra determinadas ações das forças policiais, querem que faça o contrário, né? Querem que faça o contrário. Então, eu vejo com postura, com firmeza, me sinto de fato, estou na reserva, mas me sinto de fato representado, torço demais, porque aquele que torce contra, né, então o cara mora fora do Brasil, né? Meus pais moram em São Paulo, meus filhos moram em São Paulo, minha família mora em São Paulo, eu tenho que torcer pelo melhor, né? Boa parte da minha família mora em Minas Gerais, eu tenho amizade com o Rogério Greco, que é o secretário, torço demais por tudo que vocês fizerem aí. A gente tem que torcer demais pela gestão. Falei isso ao vivo na TV Jovem Pan, eu estava lá no estúdio e falei, olha, torço demais pela gestão do Mário Sarrubo, do ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho que torcer para que dê certo, não significa que eu concorde. Então, você tem esse ambiente democrático, é aberto, cabem as críticas são bem-vindas, que os gestores analisem e verifiquem ali se vale a pena dar uma contrarresposta, se há uma pertinência ou não. Agora, houve uma pressão muito grande para você encerrar a Operação Escudo no Guarujá, houve uma operação desproporcional, né? Então, você tem que rever ali, todo mundo é contra, mas por quê? Deixa eu olhar o que está acontecendo, né? Então, assim, eu não vejo uma ação desproporcional, eu vejo uma ação de pronta resposta, de demonstração de força do Estado. O senhor falou no Sarrubo, ele deu uma declaração, foi entrevistado pelo Datena, né? E ele se declarou entusiasta da saidinha. Como o senhor vê isso? Não a saidinha, mas a declaração do Sarrubo, que é o sujeito que vai mandar na segurança pública do país na semana que vem já. Você sabe que eu soltei uma frase, Silvio, na sexta-feira passada, ao vivo, quando fui comentar sobre isso, e eu fui questionado depois por alguns, né? Eu acabei justamente ao vivo, no horário que a gente está aqui, era por volta de 11 horas, e eu falei assim, olha, acostumou-se demais, novamente, eu tenho que trazer o PSDB aqui à nossa conversa, que o Ministério Público era um conhecedor técnico automático da segurança pública, né? Hoje nós temos muitos pseudo-especialistas em todas as áreas, e eu brinco, né? Quando a gente volta na década de 80, a cada 4 anos, quando a gente acompanhava a Copa do Mundo, falo nós, Silvio, que temos aí uma faixa etária próxima, que era interessante você acompanhar a seleção brasileira, quando a gente acompanhava a Copa do Mundo, a cada 4 anos nós tínhamos naquela época 170, 180 milhões de técnicos de futebol. Né? Tinha um quadro maravilhoso no programa do Jô Soares, criticando o Tele Santana, para ele colocar o ponta e tal. Quando veio a TV Justiça e começou a trazer as transmissões ao vivo das audiências do Supremo Tribunal Federal, nós pulamos os 11 jogadores da seleção brasileira, que hoje, se você pegar qualquer pessoa comum na rua, ela vai falar Neymar e não fala mais nenhum, não conhece. Eu acompanho futebol, não sei quem são mesmo, mas se você perguntar quem são os 11 ministros do Supremo, boa parte vai falar. Claro, eu como jurista sei os 11,
mas boa parte dos entrevistados trarão ali pelo menos 3, 4 facilmente ministros, mais do que o número de jogadores. E aí a gente migra e traz os especialistas de segurança pública, né? É claro que eu não estou falando que todo especialista de segurança pública tenha que ter vivenciado de fato, e eu fiz essa crítica ao Mário Sarrubo, né? A ciência policial, ela é espécie do gênero segurança pública, né? É muito complicado você falar de ciência policial sem não ter vivenciado isso. Alguns, hoje, coronéis aposentados comentaram comigo que no início ali da década de 90, o doutor Mário Sarrubo, inclusive, acompanhava alguns policiais na Zona Sul ali, na área do 12º Batalhão, em algumas operações, então todos nós jovens tenentes, eu falei, poxa, fiquei feliz, mas o discurso atual do ainda Procurador-Geral de Justiça é um discurso também muito de contundente à polícia, né? Eu penso, Silvio, que muitas coisas não devem se falar, né? Então, eu trago um discurso, olha, a gente vai fazer com força, mas sempre pautando os direitos humanos. Então, aqui eu faço um discurso, de fato, para a esquerda, para o governo federal, o qual ele vai compor. Mas é meio óbvio, eu não tenho como exercer nenhuma atividade pública no Brasil sem obedecer os direitos humanos. E qualquer desvio de conduta, você é apurado e ponto final. Então, assim, esse aceno com as saidinhas, né? A lei de execução penal, ela tem que ser revista, né? Então, hoje, pauta-se como problema principal das polícias do Brasil a falta de uso de câmera corporal, mas não pauta-se um monitoramento eficaz daquele que está, vamos aqui dizer, entre aspas, na saidinha, seja qualquer tipo aí de liberdade proporcionada, por data alusiva, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, bom comportamento, Dia das Crianças. Então, eu acredito que tem que ser revista algumas questões. Infelizmente, eu escrevi sobre isso já, né? O policial militar, no 7 de setembro, do que foi o arredor do 7 de setembro de 2021, ele foi, na verdade, alçado, né? Ele foi diminuído a uma subclasse humana, né? Foi atribuído, eu ali, à época ainda tenente-coronel da ativa, foi atribuído aos policiais militares do Brasil uma pré-conspiração de golpe a ser encenado, que nunca ocorreu, que não teve nenhuma ventilação. Estou em setembro de 21, insisto, que margeia, final de agosto, né? Então uma ampla operação para fiscalizar se tinha algum policial às ruas no 7 de setembro, né? Então, alguns artigos, não me interessa o que você pensa, você não é pago para pensar. Então, ali, quase que a gente volta a um passado recente que o militar, principalmente até as praças ali, nem votavam, né? Então, isso foi muito ruim, né? Ficou muito rotulado isso ao policial militar como um inimigo. Muitos integrantes do Ministério Público levantaram esta bandeira de enfrentamento ao policial militar, de poder ir, poxa, eu estou de folga, eu tenho um porte de arma funcional, então eu não posso... mas é vedada, a manifestação ela é pacífica, mas eu tenho uma legitimidade legal, então faltou ali você fazer um corredor para realmente verificar quem era, se isso não foi feito em algumas cidades do país, não tem esse conhecimento. Se você era ou não era policial, se você estava ou não estava armado, né? Então, isso ficou um tanto quanto complicado. Eu vejo, pelas entrevistas, não sou analista de texto, mas pelas entrevistas que o doutor Mário Sarrubo faz, esse enfrentamento, né? Então, assim, eu, particularmente, torço por uma excelente gestão, mas estou longe de aplaudir esta escolha, cuja surpresa para mim é zero também. É um alinhamento, né? O ministro Ricardo Lewandowski é garantista, é a favor do desencarceramento em massa. A gente pode discutir se prende muito, se prende mal, mas você tem que fazer uma revisão na legislação, na lei de execução penal, né? Se a pena de prisão ela está falida, particularmente eu acho que sim. Você tem que ter uma substituição à altura e a gente não tem. Se nós substituímos a pena do castigo físico, da mutilação, da pena de morte de séculos passados pela genialidade da pena de prisão, hoje nós precisamos pensar muitas vezes num custo. De fato, quem tem que ficar preso tem que ter ou não tem que ter uma progressão de regime, de quanto, de qual forma. Mas isso hoje é pouco discutido, não é pauta para se discutir isso, né? Há um aceno muito grande
do governo federal vamos assim dizer, com a população carcerária brasileira, né? Se você tem que humanizar a pena, tem que humanizar a pena. É óbvio que tem, não tem sentido do preso entrar lá e sair pior, né? Mas você tem que ter uma política pública que não é simplesmente abrir as portas das penitenciárias e liberá-los, né? Então, tem que ser revisto, você tem que monitorar, você tem que ter, de fato, um planejamento e um projeto eficaz de monitoramento, né? Tanto querem monitorar os policiais, mas não querem monitorar aí aqueles que estão cumprindo pena fora da cadeia. Ele está numa saída, mas ele está num cumprimento de pena, né? Num cumprimento de pena que eu digo, num protocolo eficaz de monitoramento, né? Então, acho que o discurso é esse, Silvio. A gente tem, de fato, que estudar isso e não simplesmente levantar a bandeira, sou totalmente contra a saidinha ou sou totalmente a favor da liberação. Precisa buscar um meio termo técnico e eficaz nesse sentido. Eu só tenho mais uma pergunta, dada a hora aí, senhor, me desculpe. O senhor falou em câmera corporal, então, à luz dos conceitos de direitos humanos, a câmera é uma ferramenta de defesa do policial militar ou ela pode vir a ser um instrumento acusatório, vamos dizer assim? Silvio, não tem meio termo aí, né? O copo ele é meio cheio, meio vazio, sim. Primeiro, sob o ponto de vista, antes dos direitos humanos, do próprio direito administrativo. Se ele é um servidor público, então ele presta um serviço público, significaria que a sua privacidade, a sua intimidade nunca, que a sua privacidade é automaticamente reduzida, né? A Câmara, pelo menos na Polícia de São Paulo, ela é provocada pela própria polícia nos estudos de 2014 e 2015, né? Esses estudos vão evoluindo. O que acontece é que a Câmara ela serve para proteger o policial, sim, mas ela vai servir também, em algum momento, como elemento acusatório. Então, a câmera é da polícia ou do policial? Estaria o policial proporcionando prova contra si mesmo, que é vedado constitucionalmente? E outra coisa que pouca gente discute, né? O custo. Eu vejo com perplexidade, já não vejo mais tanto, a cada dia eu estou menos perplexo com isso, determinadas ações monocráticas dos ministros do STF determinando o que se faça ou não se faça, quando a atribuição ela é personalíssima do Executivo, sim, né? Sim. Então, eu determino que se coloque a câmera, mas qual é o custo disso para o Poder Executivo? Eu tenho dotação para isso? Então, hoje, por exemplo, o contrato aqui no Estado de São Paulo, ele está em 96 milhões ano, numa fatia de pouco mais de 10 mil câmeras, né? A implementação do que eles chamam de ideal passaria dos 300 milhões. Não há dotação orçamentária. E aí faz o quê? Eu não tenho dinheiro para implementar, né? Eu acredito que o governador Tarcísio e o secretário Guilherme Derrite vão achar um meio termo nesse sentido. Eu acredito que é algo que veio para ficar, mas você tem que ter uma revisão aí técnica, uma revisão do uso de imagem, por quem acessa, quando acessa, isso tem que ser revisto. Sim, E precisamos usar o dinheiro disponível também para melhorar o salário, né, meu amigo? Bom, Coronel, muito obrigado pelo seu tempo despendido aqui no programa, pelas suas informações, as suas considerações. Vou deixar aí o senhor à vontade para encerrar. Silvio, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o que a gente vai mudar, essa falta de identidade dos direitos humanos, são espaços como estes, né, que nos ofertam a oportunidade de trazer aqui um cunho técnico, né? Eu me coloco aqui à disposição. Colocando no Google, professor Frederico Afonso, vai chegar nas minhas redes sociais, é fácil conversar comigo. Lançamos algumas obras recentes envolvendo direitos humanos e abordagem policial. Então, a abordagem policial na forma do devido processo legal, ela não afronta nenhum tratado internacional de direitos humanos, ao contrário, o STJ vem batendo muito. E o que eu vejo, de fato, é muitas decisões dos tribunais superiores dificultando as ações, não só superiores, como do Supremo, as ações de polícia preventiva, né? A gente tem que se unir, discutir, debater e buscar soluções práticas, exequíveis, né? Como política de Estado e não de governo, né? Obrigado mais uma vez, bom programa, forte abraço. Obrigado, meu amigo. Até uma próxima. Nós vamos agora...